Beleza, agora tá gravando. Não, obrigado, valeu. Gente, então agora, continuando aqui, vamos para a terceira e vamos ver se vai ser a última parte. Então aqui eu tenho outro slide aqui mostrando, né, a capacidade de transporte. Todos eles são muito parecidos, né? Mas vocês vão ver, às vezes tem 5, 10 mil de diferença ali na capacidade de passageiros, né? Mas é mais pela fonte que a gente pega, às vezes um tipo de metrô pode ter também essa diferença, né? A gente até vê aqui o metrô, aqui, esse caso aqui, né? É essa biografia aqui, né? Então ele fala que o metrô com um headway de 80 segundos, ele tem 97.200 e com um headway de 90 segundos, ele tem 86.400, né? Então, o headway é um intervalo entre um e o outro, ok? Então, headway é intervalo de um trem para o outro. É uma outra medida aí que a gente tinha que chama I, né? Nos cálculos é o I. Então, é um intervalo entre um trem e o outro, quando é de 80 segundos e quando é de 90 segundos, a gente tem capacidade diferente. Beleza? Bom, seguimos aqui. Tá. E aqui é a mesma história, né? Então, aí, aqui eu tenho algumas características a mais, né? A frequência de veículos por hora, tem aqui a velocidade comercial do veículo. Lembrando que velocidade comercial de um ônibus, ela varia muito, né? De um articulado também, e aí à medida que a gente vai vendo para vias segregadas, BRT, bonde, VLT, trem metropolitano e metrô, a gente tem uma velocidade comercial bem mais controlada, né? Então, assim, quando é que o metrô diminui essa velocidade comercial dele, ou a frequência, ou o headway, né? Quando é que acontece isso, gente? Isso aí, assim, quando eu morava em São Paulo, eu usava muito o metrô, usava demais, né? Adorava, linha verde, era espetacular. E fiquei viciado em metrô, né? Que era a melhor coisa do mundo, você chegava nos lugares fáceis, mas às vezes aconteciam uns problemas, né? Então, vamos lá, chuva. No metrô, não, Marcos. Poucas vezes assim é quando tem uma chuva de uma forma que dê algum tipo de inundação no metrô. Acho que lá em São Paulo, no tempo, eu morei 3 anos lá, acho que nunca vi. Já vi muita chuva lá, mas assim, parar o metrô, bom, interessante. O metrô não para por causa de chuva, né? Mas o metrô meio trem, como tem a linha vermelha em São Paulo, algumas vezes sim, né? Pode dar problema sim. Quando é trem, pode acontecer isso. Ou quando é um metrô que compartilha ali, uma parte dele é trem, né? Que a gente comentou, na superfície, aí sim a chuva pode atrapalhar. Mas por incrível que pareça, gente, é uma coisa que é proibido se falar, é, é proibido se publicar. Linhas 1 e 2 operam com velocidade reduzida. Exatamente, acontece isso bastante, né? Mas normalmente são coisas bem idiotas. Número 1, uma pessoa que fica presa no trem ali. Número 2, quando a linha vermelha, normalmente acontecia isso com a linha vermelha, queria entrar, tipo, vocês já estudaram Física 1 aí, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Tinha muita gente para entrar no mesmo trem, travava a porta, ninguém conseguia, o trem não conseguia fechar a porta, as pessoas não deixam fechar, e aí trava todos os trens lá para trás. Isso é uma outra forma do headway diminuir e da velocidade, né? Do headway aumentar, no caso, o intervalo e a velocidade diminuir. E um outro ponto, por incrível que pareça, é suicídio. Então, assim, aqui não pode ser documentado, mas lá em São Paulo acontece com uma certa frequência, as pessoas se suicidam. Depois, se vocês olharem aí na Deep Web, vocês vão ver que, de fato, é triste, né, essa situação, mas existe isso aí, de suicídio, sim, na linha de metrô. Beleza?
mas é bem menos, né, gente, do que um ônibus, do que às vezes um bonde quando está em vias que não são segregadas. Aqui um outro slide, mais ou menos com as mesmas coisas, né? Aí aqui ele é legal porque ele faz essa separação de passageiros por hora e passageiros por hora de pico, né? Então um ônibus, né? Normalmente quanto que ele carrega aqui, né? Um ônibus simples, um articulado, com pista exclusiva, um BRT, então aqui em 20 mil, né? Passageiros, 20 mil, aqui é 1000. Faltando aqui, né? Uma legendinha melhor. E aí, o VLT, né, até 30 mil, né, quando é pico, o metrô vai aqui até já para 45 mil, e o metrô pesado, né, o metrô que a gente conhece lá de São Paulo, né, depende o pesado é o número de composições do metrô, né, na verdade. Então, vai até 80 mil, né, tudo em consonância com os slides anteriores. Beleza, terminamos a parte de demanda, né, previsão de demanda, demanda de transporte urbano. Vamos um pouquinho aqui no diretriz para segurança viária, né? Que a gente tinha comentado lá no início, em geral, do sistema de transporte de matriz modal aí, né? Então a gente fala sempre desses 3 E. Eu falo hein? Eu acho que o paulista, não sei se o curitibano fala mas os 3 E, né? Ó. Então tá, os 3 E é educação, engenharia e esse esforço legal, né? Então são os 3 Es aí da segurança viária, né? Então, quando a gente fala, né, a nossa parte aqui, ela entra tanto na engenharia, né, quanto no esforço legal. Mas a gente tem que saber que grande parte da segurança viária vai vir da educação, e muitas vezes esse esforço legal ele está linkado com a educação, e a própria engenharia de tráfego, quem trabalha com isso tem que trabalhar com educação. Não vou voltar todo naquele blá 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 da primeira aula da psicologia e tudo aquilo lá que entra aí, mas sim, são os 3 Es aí para a segurança viária, né? E aqui a gente tem umas medidas de engenharia. Eu não vou passar isso aqui tudo, porque senão a gente vai ficar do jeito que eu falo, né? A gente fica aqui falando um tempão, mas é um negócio que vocês podem manter aí para vocês, né, do Ministério de Transportes, bem lá atrás, mas é o que se segue. Medidas de engenharia para se ter essa segurança viária, né? Então, na circulação, né? Lembra, agora é interessante que a gente falou lá das vias, né? Locais, coletoras e tal, adoção de mão única, né? Então, é uma medida de engenharia. Fechamento de rua em dia especial, permanente, proibição de conversão, aspectos de circulação. Depois, aspectos de sinalização vertical, né? Então, as placas, placa de advertência, elemento retorrefletivo, alteração na permissão de estacionamento, ângulo paralelo, o que for, né? Sinalização semafórica, aí a gente já entra todo um assunto aí, né? A parte que eu mais gosto disso tudo, remoção de obstáculos, então melhoria de visibilidade, redução de quantidade de objeto, mobiliário urbano, aquela pergunta lá atrás, né? O radar é considerado mobiliário urbano ou não, né? Então, o radar que é instalado, imagina, no meio da pista, né? Acontece às vezes, né? Ou muito próximo à pista, isso pode gerar, né? Insegurança no motorista, dependendo do tipo de freada que ele dá ali, pode ter algum problema. Então, toda essa questão de remoção. Iluminação pública, né? Então, para aumentar a visibilidade, uma coisa que é terrível, né? Não sei se vocês já tiveram esse problema. Eu já tive bastante, assim, de às vezes tá dirigindo e, cara, chega uma pessoa com uma blusa preta, assim, que eu tô assim, cara, você não enxerga, dependendo do lugar, assim, pode ser bem difícil aí de enxergar, né? Então tem depois pavimento, tipo de pavimento, correção de irregularidade, transporte público, defesas e gradis, né, forma de atravessar, gradis para não encobrir o pedestre, né, então isso é interessante. Lembra, de novo, né, por que se recomenda numa via, né, arterial ela ter canteiro central? Tá aí, né, defesas e gradis, né, às vezes, uma coisa, não sei se já repararam, né, normalmente, deixa eu ver se eu consigo um slide vazio aqui. Tem que deixar uns slides em branco assim, mas aqui, esse aqui é bom. Não sei se vocês lembram, normalmente, vamos imaginar aqui uma via.
um arterial, né? Porque isso aqui é o canteiro central, beleza? Canteiro central. E aqui a via de 3 faixas por lado, né? É o mínimo para ser arterial, né? Uma via arterial, aqui está o canteiro central. Normalmente, o ideal aqui, vamos supor que você tem uma faixa de pedestre aqui, né? Primeiro, ideal com faixa de pedestre ter também o semáforo, né? Especialmente numa via arterial, você não coloca faixa de pedestre sem semáforo, evita-se, né? Não é que sempre, mas você evita. Vai ter um semáforo aqui, uma faixa de pedestre. Não sei se vocês já repararam, normalmente aqui, para você evitar que os pedestres atravessem por aqui, podia ter pegado um slide, né? Mas eu acho que tá dando para ver aí, né, na tela, né, gente? Mas para evitar que os pedestres atravessem por aqui, o que você faz? Você coloca uma grade aqui, né? Um gradil, algum tipo de mobiliário urbano aqui, né? Que fecha esse local, né? E isso é bem claro, às vezes, nessas vias de trânsito rápido, né? Rodovia, o que for, né? Normalmente você tem um gradil ali e tal, para evitar que os pedestres façam isso, né? Mas aí é interessante, você faz, para você garantir a travessia em 2 estágios, às vezes acontece que o espertão, né, o Fred, né, chega aqui, né, eu ando rápido pra caramba, aí vai querer atravessar inteiro aqui, né, então aqui continua a faixa de pedestres e tem semáforo, né, aqui pro lado contrário aqui, né. Então, assim, aí chega o cara e fala, não, vou atravessar de uma vez daqui, do ponto A, até o ponto B. Ele quer sair daqui do ponto A e quer ir para o ponto B. Ele vai tentar por aqui? Vamos supor, ele estava aqui antes, né? Não, ele não vai conseguir aqui porque aqui tem o gradil. Então ele fala, putz, até eu pular aqui essa grade, então vou ali para a faixa de pedestre. Já melhorou, né? Então está evitando, está cuidando aqui da segurança viária, né? Da moderação de tráfego, né? Então, beleza. Então, segurança viária, o cara foi, porque tem o gradil bonito aqui. Beleza. Aí ele chega aqui, esse semáforo tem uma programação, esse semáforo aqui tem outra. Então, os 2 semáforos, ó, esse aqui tem uma, esse aqui tem outra. E aí o cara chega aqui e fala assim, vou atravessar e sai correndo para tentar atravessar de uma vez. Então, não sei se vocês já viram. Normalmente, o que acontece é que vem a grade até um lado, tem um espaço para a pessoa ter que fazer uma volta para depois continuar. Então, normalmente, a grade ela não tem simplesmente assim, um buraco. Então, ela vem aqui, assim, às vezes, de um lado, aí continua assim, e para a pessoa passar, ela tem que fazer uma curva, ela não consegue ir direto. Eu não consegui desenhar isso aqui, né? Mas se a gente fosse procurar aqui no Google, a gente acharia rapidinho. Eu não vou fazer isso porque senão a gente vai ficando aqui até as 10, 11 da noite, né? Mas é isso. Não sei se vocês lembram. Vocês vão lembrar disso quando vocês forem atravessar alguma via aqui de Curitiba, vocês vão falar, olha só, é por isso, o professor lá falou que evita se deixar que o pedestre atravesse em linha reta, é por causa disso, né? Para evitar que o pedestre saia correndo e não veja o outro semáforo. Então, sim, isso. Depois isso, tem calçada também, a questão da calçada, canalização, passagem segregada, ciclismo, né, projeto geométrico, né, curvas, faixa de aceleração e de desaceleração, rotatória, mini rotatória, então tudo isso são medidas de engenharia para se aumentar a segurança viária. Quando a gente fala segurança viária, hein, gente, a gente tem que falar de todos os players da nossa que estão atuando ali, né, na via, né? E a gente fala de quê? A gente fala de veículos, a gente fala de transporte público, que entra ônibus, entra, né, todo tipo de transporte público que vocês possam imaginar, BRT, o que for, né? A gente fala de veículos de táxi, Uber, daí a gente fala de pedestres, a gente fala de vários tipos de pedestres, pedestres com mobilidade reduzida, a gente fala de criança, a gente fala de cachorro, de gato, de tudo, de boi às vezes que aparecem na pista, então tudo isso aí são, né, são medidas de engenharia para poder garantir a segurança viária. Quando a gente fala de segurança viária, a gente está falando de todos esses players que atuam aí na, na circulação, né, de maneira geral.
Então aí a gente pode falar nessas consequências da ineficiência do transporte público, né? A gente fala, aumenta, tem várias coisas, né, que podem piorar aí, né? Na verdade, esse slide era anteriormente. Na hora que eu for passar isso para vocês, eu vou trocar esse slide de lugar. Mas ele aumenta o congestionamento, poluição, ineficiência, aí a gente vai ter que investir mais, vai ter violência no trânsito, vai ter o usuário descontente, transporte público mais lento, desconfortável, quando se faz um planejamento errado, né? E ineficiente aí do transporte público. E aqui é interessante, a gente vai fazer um comparativo entre ônibus, motocicleta e automóvel, né? Mais para a gente entender a ocupação, pessoa por modo, né? Então, o ônibus, a gente tem uma ocupação de 50 pessoas, motocicleta normalmente de 1, automóvel a gente considera 1,3, em média, né? É o que tem. A maioria dos carros andam com uma pessoa, né? Isso aqui também tá antigo, 2012. Então, assim, qual que é o índice relativo aqui de passageiro por quilômetro, né? Qual que é a energia gasta, né? Então, a energia aí é em equivalente de petróleo para diesel e gasolina, né? Ônibus normalmente em diesel. Então, energia de 1. E aqui para o ônibus, a motocicleta 4,5 e o automóvel 12,5. Ou seja, gasta muito mais energia. E qual que é a poluição de cada um deles, né? Relativo, né? Entre todos, né? A gente está colocando o ônibus como um. A motocicleta ela polui 32 vezes mais do que o ônibus, relativo, né, com o número de pessoas, e o automóvel 17 vezes mais, né? Então, assim... E aí, cara, eu ia comentar aqui da questão das redes, né? Então, Bom, deixa eu ter que desmanchar isso aqui, né? Ah, as redes de transporte, né? Então, a gente tem uma rede hipotética, rede ideal seria aqui na verdade são linhas onde teria transporte público atendendo uma determinada região, né? Hipoteticamente, claro, obviamente, um hipercentro do local ele teria muito mais linhas, né? E já as periferias têm menos linhas. Por quê? Demanda, hein? Sempre. Palavrinha da vez, demanda. A demanda no centro vai ser bem maior, porque todos esses bairros aqui vão querer chegar sempre no centro e tal. Então a gente tem, hipoteticamente, o ideal seria isso, né? Várias linhas atendendo os locais, mas na prática a rede, a gente aí já coloca, a gente vai para as redes que existem, né? Tipos de redes. A gente tem uma rede, o primeiro tipo de rede que a gente pode falar aqui, redes radiais. Então, hipoteticamente, né, no hipercentro a gente tem, né, o terminal de transporte urbano aqui, um terminal de ônibus, e a gente teria essa rede radial que irradiando transportes para todas as regiões da cidade a partir do centro, né? Mas na prática o que a gente vê é isso, o centro ele irradia não de uma forma unificada, né? Então aí vai tornando difícil as viagens de transporte público entre os bairros. O que ele faz? Ele incentiva o uso de automóveis nessas, por exemplo, uma pessoa quer sair desse bairro e ir para esse, o transporte público não atende muito bem. Nesse caso aqui, também não atenderia, por quê? O que a gente teria que fazer? Tem poucas linhas, né? Então essa linha menor aqui são linhas às vezes com um ônibus menor, né, ou micro-ônibus, né, atendendo, mas essa aqui, lembrando, hipotética, né? Falando de uma rede real, a gente não tem linha entre esse bairro A e esse bairro B aqui, por exemplo. A gente não tem linha que vai do B direto para o C, né? Do C para o D. E aí o que as pessoas fazem? Elas vão fazer esse transporte aqui de automóvel, né? Então vai incentivar o uso de automóvel, porque imagina uma pessoa para sair de A para ir para B, ela tem que ir para o centro e depois voltar aqui, né? Então é o que vai complicando aí o problema da rede radial. Depois a gente tem essa rede radial modificada, né, que você já aumenta um pouco mais. A partir da demanda, você instala linhas de ônibus. Né? A demanda de A para B aqui, por exemplo, é pequena. Então, eu não preciso instalar. Então, continua aqui o uso do automóvel. Mas a demanda de A para D, ela é grande. Então, eu criei uma linha aqui, ó,
de ônibus que liga A a D, mas a gente acaba tendo muitas transferências descoordenadas, né? Então a gente tem diferença de frequência, fora de pico, a gente tem aí precisaria às vezes a gente teria transporte obsoleto, estaria utilizando o ônibus em momentos que não precisam, e também de forma descoordenada, uma pessoa não existe já estudos que mostram, né, o tempo máximo de espera para o ônibus, né, de uma pessoa o máximo que a pessoa toleraria assim entre 10 e 15 minutos, né, fora do horário de pico, no horário de pico bem menos. Então você acaba tendo essa descoordenação aí quando você cria essa rede radial modificada, né? Aí a gente tem uma rede em grelha, né, ou de malha, né? Aqui é uma hipotética, né, que ligaria todos os bairros da maneira, né, com vários terminais de ônibus, né? E aí a gente tem na prática o que acontece, essa grelha, né? Ela não liga ainda todos os bairros da forma correta, tem poucos terminais, tem muitas transferências diretas, né? Com demoras, incertezas, a integração operacional ela é complicada, né? Tem essa inadequada para esse intervalo, né, de veículos, mais do que 10 minutos, com áreas de baixa densidade populacional, então também existem os problemas aí dessa rede em grelha, né? Depois a gente tem essa rede hipotética com pontos de transferências, né? Então você cria também, né, pontos de transferência de transporte, hipoteticamente você teria uma rede assim. Estou sempre pegando tudo isso aqui é hipotético, né? Uma região quadrada e tal, isso não é assim, né? Na prática. Mas aqui já o que acontece, né? Na prática, uma típica rede, né? Com esses pontos de transferência, né? Como é que ela funciona? Ela acaba sempre levando as coisas para o centro, né? Beleza, gente? E aqui até uma parte que eu peguei diretamente, para a gente terminar, então tá acabando mesmo, beleza. Eu peguei isso aqui, terminais de transporte, eu peguei lá do material de vocês. Eu achei interessante o material e peguei diretamente de lá, né? Então até isso aqui talvez ajude vocês a fazer o questionário aí do capítulo 4, né? Então são esses pontos onde pessoas e objetos começam ou terminam suas viagens, né? Eles são utilizados em uma ou mais modalidades, e esses pontos de transferência de pessoas, objetos de mobilidade de transporte para outra, ou mesmo de um veículo para o outro de uma mesma modalidade, né? Então, terminal de transporte, um exemplo, né? Em São Paulo tem muito isso, né? A integração do metrô com ônibus, tem esse tipo de terminal. Aqui tem muito isso, né? Integração do BRT com ônibus, né? Normalmente o BRT está fazendo ali vias arteriais e os ônibus vão para as vias coletoras, né? Para entrar nos bairros, né? Assim, propriamente dito, né? E vão seguindo. Eu clico aqui, não vai. Funções. Vamos lá, vamos ver. Exato, são chamados os alimentadores, né? Então esses ônibus que andam os ônibus menores, né? Que estão nas vias coletoras, né, Claudinho? Isso mesmo. Eles são chamados aí os alimentadores, né? Depende do local, né? Vocês vão reparar também que eu evito às vezes, na verdade, assim, cada cidade ela tem um nome específico, né? Então assim, isso aí para quem é já mais da cidade está mais acostumado, né? Alimentador e tal, o que for. Mas cada cidade tem um nome, né? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, tinham algumas desses ônibus aí era chamado de transporte alternativo, né? Então são os alternativos, aqui é alimentador e tal. Então isso, né? Eu não falo porque é isso, a gente está pensando de uma maneira geral, né? Qualquer lugar do mundo se funciona assim, né? Mas como exemplo isso, exatamente, são os alimentadores. Aqui em Curitiba, né? Os alimentadores que chegam ali nos terminais. Alternativo aqui são as vans piratas. Lá em Belo Horizonte era legalizado o transporte alternativo. Era quase uma van mesmo, era um micro-ônibus, na verdade, né? De 20 lugares e tal. Mas não, não lá o alternativo é legalizado. Eu não consigo imaginar Curitiba assim, cara. Vocês não têm noção o quanto eu amo Curitiba pelo trânsito.
Por isso também que vocês já estão acostumados, vocês estão vendo o trânsito piorando. Para mim, que veio de São Paulo e de Belo Horizonte, para mim isso aqui é uma maravilha, né? Também assim, eu tô na boa, né? Porque eu moro no Cristo Rei, aqui já na saída, perto do Jardim Botânico. Para sair ali Funciona? para Renault é rapidinho, né? Então é super fácil. Seguindo aqui, então, função dos terminais de transporte, né? Então, a gente também tem esse embarque e desembarque de passageiros com carga e tal, esteira, duto, o que for, transferência de um veículo para o outro, acúmulo de passageiros ou carga do instante da chegada até o ponto de partida e documentação do movimento, né? Vinda, controle de carga, pagar a passagem, todas essas coisas, né? Então, o terminal de transporte ele tem essas funções aí, né? De integrar também entre um e o outro, fazer transferências. Então, tudo isso aí são funções, né? Dos terminais. E modalidade e nome do terminal, né? Então, assim, modalidade principal, aqui é mais né, uma decoreba aqui pra gente, né? Então, o aéreo, ele tem o aeródromo, o aeroporto, terminal de passageiro, terminal de carga, hangar de manutenção. Rodoviário, normalmente isso, a gente tem o posto de serviço, pedágio. Automóvel, a gente tem garagem, estacionamento, ônibus, terminal rodoviário, terminal de ônibus, ponto de ônibus, né? Caminhão, terminal rodoviário de carga ou armazém. Ferroviário, a gente tem o pátio de estacionamento e oficina. Transporte de passageiro ferroviário, né? Então, ferroviário e passageiro. Tem estação ferroviária, rodoviária, metroviária e ponto de bonde, né? Então, na verdade, não é ferroviário, né? É de todos, né? E carga, a gente tem armazém, plataforma de carga ou pátio de triagem. Hidroviária, a gente tem eclusa, aí eu não sei se vocês lembram, né? Tem esses estudos aí mais profundos. Eclusa, cais e pier, armazém de carga geral, terminal de passageiro especializado. Isso aqui, um terminal de passageiro fácil, assim, que eu lembro e que eu já usei várias vezes aqui no Paraná, né? Tá ali como é que chama ali o lugar no embarque ali da Ilha do Mel, né? Então tem aquele terminal de passageiro ali, né, no transporte hidroviário, né? Como é que chama, Marina? Como é que chama a cidade lá que a gente embarca para ir para a Ilha do Mel? Eu também esqueci o nome da Portal do Paraná. Pontal do Paraná, Portal. exatamente. Exatamente. Adoro aquele lugar. Já fui um tanto de vez lá, viu? É um espetáculo. Terminal especializado. Você viu que eu perguntei só para ver se vocês ainda estavam prestando atenção. Quase 10 da noite. Paranaguá e Antonina, exatamente. Mas é Pontal. Paranaguá já é porto mesmo, né? A gente tem lá o porto lá de armazém de carga, terminal especializado, né? Então, no Pontal, lá do Paraná. Não, deixa eu ver como é que o Claudinho falou aqui. Tô perdendo, né? No Paranaguá, no porto de Paranaguá. Exatamente. E para a gente terminar aqui, gente, localização do terminal, né? Então, assim, a importância de se saber qual que é o local que a gente vai colocar, que vamos destinar aí um terminal desses aí. Por quê? Porque a gente vai ter um tipo de desenvolvimento do solo na área do entorno, né? Quando a gente fala de desenvolvimento do solo, vai ter mais comércio, dependendo do tipo de terminal que você vai colocar, ou vai ser uma região industrial, ou vai ser um local que você quer privilegiar carga, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram, há um tempo aí teve umas reportagens falando da do congestionamento nos portos, né? Então chega lá no Porto de Santos, tem uma fila sei lá, de 40 quilômetros de caminhão querendo chegar, né? Então tudo isso é importante assim para você colocar um terminal, né? Para você instalar um terminal. Condições atmosféricas, então para aeroporto nem se fala, né? Acessibilidade ao terminal, das modalidades de transporte envolvidas, né? Então qual que vai ser o melhor local para eu instalar um porto? Se o porto vai ser grande, né? Como é que se eu quero, né, aqui eu vou estar, por exemplo, colocando modalidades de transporte, né? O rodoviário com depois o portuário, então preciso pensar nisso tudo, disponibilidade de expansão futura, né? Então a gente tem que pensar no meio ambiente também. Eu vou, não, tem uma montanha aqui, não, mas beleza, a gente passa o trator na montanha? Não, não é assim, né, que funciona. Então tem que pensar em tudo isso, né? Porque pode aumentar a demanda, custo de acesso, né?
serviços úteis ali próximo, custo de construção e a proximidade do centro gerador do tráfego, né? Tudo isso vai ser importante, né? E, bom, aqui tem esse último slide eu vou deixar aí, porque a gente está faltando mais 7 minutos, aí está no material de vocês aí também, mas são fatores que afetam aí a escolha do modo de transporte, viu, gente? Então, era o que eu tinha aí para falar aí por hoje. Acabei ficando mais... Aqui, deixa eu parar aqui a tela, pause. Era isso aí. Gente, então, essa semana foi pesada, eu estou cansado, nem achando os botões aqui, eu estava achando. Bom, sobre a prova, né? Eu vou me informar aí para vocês e aviso lá, vocês estão recebendo o e-mail direitinho, né? Vocês têm alguma dúvida, assim, alguém quer fazer alguma pergunta, quiser abrir aí o áudio, a gente tem 5 minutinhos aí para conversar, para até acabar aqui a aula, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar que tipo de prova mais ou menos que vai ser. Se vocês quiserem, eu abro aqui uma prova da UFMG aqui na tela aqui. Vamos fazer. Vamos Professor abrir. Rubens, Oi? o senhor vai passar tipo um resumão, um questionário para a gente se situar melhor da prova? Vamos ver. Deixa eu pensar aqui. Podemos fazer isso. Eu posso colocar junto com esse material, aí eu vou pedir para vocês até segunda-feira. Posso colocar sim um material aí. Ó, vou mostrar aqui, gente. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu tenho um exercício aqui, por exemplo, da UFMG. Poderia ser uma questãozinha da prova. Interessante. Legal aqui, ó. Vou mostrar aqui a tela. Implantação da hierarquização funcional, né? Então, considere um loteamento residencial dessa área aqui, né? Esquematizado abaixo. Todo mundo está vendo aí. Foi implantada sem uma visão... Para falar? Oi? O Abimael tocou e largou aberta, porra. Às que eles estavam brincando. Ah, você não está falando comigo, não. Então, beleza. E todas as vias foram construídas com o mesmo padrão, né? Pista asfaltada, 14 metros, sem sinalização específica, né? E aí eu coloco aqui a pergunta: quais ações podem ser utilizadas para enfatizar a função de cada tipo de via nessa área desse bairro residencial, né? Então, assim, aí no fundo, a gente sabe que aqui tem duas... Opa, aqui, essa aqui eu não consigo, né? Então, na prática é o seguinte, a gente tem duas vias arteriais, e aí o que eu pediria para vocês? Classificar essas vias aqui de dentro como coletoras locais e dar um porquê, por exemplo, entendeu? Por que você colocaria essa como coletora, como local, e aí colocar, não, aqui seria só residencial, aqui seria comércio e tal, alguma coisa assim. Isso aqui é um exercício que não daria para fazer diretamente na prova, porque a gente fez na sala de aula comentando, né, com os meninos, né? Então mas vamos ver aqui se eu acho as provas aqui, ó. Provas. Não vai atender. Vocês estão vendo aí, gente, a tela? Estão vendo, né? Aqui, por exemplo, uma questão que a gente tinha que vocês não tiveram essa matéria era de fator hora de pico. Depois a gente tinha outra também de fator hora de pico, volumes, então trecho. Essa questão aqui vocês poderiam ter na prova de vocês, por exemplo. Um trecho de via pode operar em tese em duas situações com volume de tráfego abaixo da capacidade. Quais são as duas situações? Vocês lembram da capacidade, nível de serviço? Aí aqui as duas situações eu colocaria em 2 níveis de serviço com volume de tráfego abaixo da capacidade. Vocês lembram quais são? Aqui, ó, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Vamos voltar porque eu deixei todos os slides aqui, ó. Quando que a gente está abaixo da capacidade? Entendeu? Então, numa situação seria de congestionamento completo, quando a gente está no nível de serviço F, né? Ou em situação livre, né?
Entendeu? E aí eu poderia colocar aqui, ó, indique aqui nesse gráfico aonde que estaria essa situação, entendeu? Beleza, gente? Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo ver as mensagens. Chat. Alguém mandou mensagem, gente, por algum motivo. Ah, tá, agora apareceu aqui, ó. Não, eu sei, Andréia. Andréia, não, tá claro, eles eram 20 aulas, era muita aula, então assim, a gente tinha bastante coisa. A prova vai ser bem tranquila, podem ficar tranquilo nisso aí. Provavelmente, ó, isso aqui é o que eu mais gosto, fazer um VOF, assim, um negócio bem mais assim, que vocês conseguem. A ideia da prova de vocês, sendo bem sincero, gente, podem ficar tranquilo nesse aspecto. E a ideia da prova de vocês é que a prova seja um momento também para vocês estudarem. Beleza? Essa vai ser o meu principal foco. Ninguém vai tomar pau na matéria. Podem ficar tranquilos nisso aí, a não ser que vocês forem mal nos questionários. Questionário eu não consigo mexer. Beleza? Mas a ideia nossa aqui é maneira na prova, pode deixar. A ideia da prova é que eu vou colocar informações mesmo, vai ser como se fosse uma aula a mais, e aí meio que assim, vocês interpretam ali da própria prova e faz um negócio. Não vai ser um negócio decoreba, não vai ser. Então podem ficar tranquilo aí nesse aspecto, beleza, gente? Beleza, Andréia, todo mundo? Então, nisso aí. Pode ficar tranquilo que não vai ter. Eu vou colocar no fundo assim, vou colocar o texto antes e depois a gente vai ter aí a prova. Gente, está faltando 1 minuto. Eu mando para vocês um material antes também, ok? Para tranquilizar, não tem erro. A gente conversa também, dependendo da prova. Eu vou ter uma ideia melhor essa semana aí com a coordenadora, e aí eu falo com vocês por e-mail, eu mando mensagem, ok? E fiquem à vontade, eu vou colocar aqui para todo mundo meu número, quem quiser também, podem me mandar o WhatsApp, beleza? Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, eu coloquei aí o meu número é 31973033337. Está acabando, gente. Um abraço. A gente se vê, qualquer coisa, mandem e-mail. A prova vai ser tranquila, podem ficar tranquilos. Até mais. Tchau. Boa noite, professor.